Posso te falar uma coisa? Deus me livre de ser boazinha. A verdade é que existem elogios que, dependendo da frequência com que a gente escuta na nossa vida, eles deveriam acender um sinal de alerta gigantesco na nossa cabeça. E um deles é: nossa, você é tão boazinha. Porque ser uma pessoa boa é uma coisa, ser boazinha é outra. Uma pessoa boa, ela pode dizer não com bastante facilidade, ela pode confrontar alguém quando precisa, ela pode reconhecer uma injustiça, ela pode ir embora, ela pode decepcionar alguém e pode decidir, por exemplo, não dar uma nova chance para uma pessoa que já, enfim, a decepcionou. Já a boazinha, e aí você vai entender aqui a diferença, ela costuma ocupar um lugar nas relações um pouco diferente. É aquela pessoa que todo mundo sabe que vai entender. Aquela pessoa extremamente compreensiva, mesmo quando todo mundo atropela o que ela pensa, o que ela fala e quem ela é. Ela vai relevar, ela vai ouvir mais uma justificativa e provavelmente ela vai dar mais uma chance, mais uma desculpa para o comportamento do outro. Ela é uma ótima pessoa, geralmente, em pensar no trauma do outro, na infância do outro. Então, ela sempre vai saber a história difícil da infância da pessoa e vai justificar aquele comportamento disfuncional, né? Ela desenvolveu uma capacidade enorme de compreender as pessoas, mas muitas vezes o que acontece é que ela usa essa compreensão para invalidar o impacto que o comportamento dessa outra pessoa causa na vida dela. E eu acho que esse é um ponto importante, porque compreender de onde vem o comportamento não significa que a gente precise aceitar as consequências desse comportamento disfuncional na nossa vida. Por mais traumatizada que a pessoa seja, a gente não precisa de ter esse lugar na vida do outro onde a pessoa vai descontar todos os traumas. De novo, a diferença entre ser boazinha e ser boa é que a gente busca a justiça com nós mesmas. O que é ser justa comigo? É ficar sendo um saco de pancada de uma pessoa, por exemplo, que é mal resolvida? Então você pode entender perfeitamente porque alguém é como é e ainda assim decidir que não quer conviver com aquilo. Você pode colocar tranquilamente um limite. Pode compreender o trauma de uma pessoa sem transformar a tua vida no lugar que essa pessoa fica descarregando o trauma toda hora. E ter compaixão por alguém pode necessariamente também ser um espaço para você colocar limite. Uma coisa não vai anular a outra. O problema é que muitas pessoas aprenderam muito cedo que compreender e ser super compassivo era mais seguro do que confrontar, do que se posicionar diferente. Que se adaptar ao humor do outro, ao jeito do outro, ao caos do outro, era mais seguro do que simplesmente ser quem você é e desagradar essa pessoa. Que perceber o humor das pessoas e ficar hipervigilante com as pessoas ao redor era mais importante do que, por exemplo, perceber o próprio corpo. E isso nem sempre aconteceu de forma consciente. Aliás, nunca acontece de forma consciente. Ninguém necessariamente sentou com essa criança e falou: olha, para você ser amada, você precisa ser fácil, boazinha e não dá trabalho. Na verdade, ninguém fala isso de forma explícita. A criança ela vai entendendo, porque no fim do dia o que ela busca, mais do que a autenticidade, é o vínculo, é a segurança do vínculo. E ela vai entendendo e moldando o comportamento dela, observando o ambiente. Então, ela vai percebendo quando ela era mais acolhida, quando ela era mais rejeitada. Ela entendeu que certos comportamentos, por exemplo, preservavam o vínculo e outros já ameaçavam o vínculo. Ela era criticada, a pessoa se afastava, ela tinha um tratamento de silêncio. Então, ela vai aprendendo a moldar o comportamento dela para ser boazinha, uma pessoa, entre aspas, fácil de lidar. E ela vai aprendendo a não incomodar, aprendeu a perceber rapidamente, por exemplo, quando alguém tá bravo, desconfortável, distante. É aquele adulto que tá o tempo inteiro num relacionamento lendo o humor do companheiro. Tá ali toda hora querendo, né, entender, nossa, a pessoa mudou de humor, será que não me ama mais? Ela fica hipervigilante. Então, ela aprendeu muitas vezes a se abandonar para manter a paz. E aí, alguns desses comportamentos, quando são vistos de fora na nossa sociedade, eles podem erroneamente parecer qualidades. Só que a gente precisa começar a olhar não apenas para esse comportamento, mas para o lugar de onde eles nasceram. Então, a hipervigilância, ela pode parecer, por exemplo, sensibilidade. Ai, nossa, ela faz uma leitura tão boa do humor das pessoas, parece que ela sabe quando o outro está mal-humorado. Ela deve estar sofrendo horrores, coitada, né? A custo do que essa pessoa fica, né, sentindo e lendo o humor das pessoas, para que justamente ela se sinta mais segura e não seja pega de surpresa. Mas imagina a energia que a gente gasta com essa hipervigilância. A dificuldade de colocar limite pode parecer generosidade. O autoabandono, por exemplo, durante muito tempo ele pode parecer amor. Nossa, essa pessoa se doa tanto para os outros e esquece dela mesma.
Gente, isso nunca vai ser um elogio, isso é uma coisa patológica. Por isso, talvez a pergunta não seja vocês fazerem assim, o que eu faço pelos outros, mas talvez seja de onde que isso veio. Eu ajudo porque eu quero ajudar ou porque eu tô me sentindo culpada quando eu não ajudo? Eu perdoo porque eu realmente elaborei o que essa pessoa me fez ou porque eu realmente não consigo suportar a possibilidade dessa pessoa não gostar de mim e de perder a relação? Eu tô dando mais uma chance porque eu acredito nessa relação ou porque eu tenho medo de parecer uma pessoa ruim se eu me posicionar? Porque por fora, duas pessoas podem, né, ter exatamente o mesmo comportamento. Por dentro, elas podem estar sendo movidas por coisas completamente diferentes. Então, existe um problema em ocupar por muito tempo o lugar da boazinha nas relações, que as pessoas vão se acostumando. Elas vão se acostumando com a tua compreensão, com a tua disponibilidade, com todas as chances extras que você dá, com o fato de que você sempre tenta enxergar os dois lados, o lado bom de gente que nem lado bom tem. Até o dia que você começa a enxergar que isso impactou a tua vida. E aí você ouve, nossa, você mudou. E talvez tenha mudado mesmo. Talvez tenha parado, sei lá, de se abandonar para continuar cabendo na expectativa do que as pessoas criaram a teu respeito. E tem uma coisa que eu acho muito interessante nas relações, porque enquanto você cede, você é maravilhosa, enquanto você é super compreensiva, você é madura, a gente confunde bastante, né? O excesso de compreensão com maturidade. Enquanto você está disponível, nossa, que generosa, enquanto você não confronta, tem um coração enorme. Mas experimenta dizer não, e aí eu vou abrir o parênteses aqui, que eu acho muito engraçado, e eu confesso que eu tenho um orgulho disso. Eu tenho um amigo meu de infância que uma vez me contou que uma pessoa que não me conhecia, que, né, acho que trocou dois minutos de conversa comigo, falou, nossa, ela é tão boazinha. E aí ele deu risada, falou, boazinha? Entra descalço e desavisado pra você ver onde você vai parar. Isso é muito legal. Eu falei, poxa, que bom, né, que as pessoas me enxergam assim. Né, uma coisa é ser boa e ser justa versus ser boazinha, porque, né, ninguém pisa no meu pé. Ninguém ultrapassa meu limite. Eu sei colocar um limite bem colocado mesmo. E aí, assim, tenta entender nas tuas relações quando você começa a dizer não. Experimenta colocar um limite onde nunca houve limite, de uma pessoa que nunca recebeu um limite. Experimenta parar de oferecer tua compreensão, né, que sempre foi unilateral, você que sempre engoliu, né, o sapo. Experimenta parar de engolir, porque você pode falar que tá tudo bem, mas você vai continuar tensa. Você vai dizendo, eu entendo, mas ficar com raiva. Pode dizer, não foi nada. E vai passar os próximos 3 dias ruminando e pensando naquilo. E a verdade é que você acha que evitou um conflito porque não discutiu, mas o conflito está dentro de você, o que é muito pior. E a pergunta que eu te faço é, o que vale mais a pena? Você sustentar o desconforto de se posicionar e deixar o outro desconfortável? Ou você mesma ficar desconfortável por 3 dias porque você não se posicionou quando deveria? E aí saiu da relação e foi pra dentro, tá? Dentro de você. Vira ruminação, ressentimento, irritabilidade, cansaço, até que um dia você vai explodir. E eu te garanto que um dia você vai explodir se você ficar numa relação por muito tempo engolindo sapo. E ainda é capaz que as pessoas pensem assim, nossa, a fulana explodiu por causa disso? Não, e a gente sabe que não foi por causa disso. Foi por causa de todas as vezes em que a gente disse que estava tudo bem quando não estava. Todas as vezes que, de repente, você sentiu raiva e se obrigou a compreender e permanecer naquele lugar onde você não era bem tratada. Todas as vezes que você quis dizer não e disse sim, né? E o problema do autoabandono é que ele vai te cobrando juros. E existe ainda uma camada um pouco mais desconfortável nisso tudo, que é uma verdade que a gente precisa falar, que às vezes ser boazinha também é uma tentativa inconsciente nossa de controlar as relações. Porque existe uma fantasia de que se eu fizer tudo certinho, ninguém vai poder falar mal de mim. Se eu compreender todo mundo, ninguém vai embora nunca. Se eu me explicar muito bem, todo mundo vai entender as minhas intenções, mas não vai. A verdade é que você pode fazer tudo com a melhor intenção possível e ainda assim ser mal interpretada. Você pode tomar uma decisão necessária e alguém chamar você de egoísta. Você pode colocar um limite saudável e se tornar vilã na história de alguém. Só que você prefere ser vilã na história de alguém ou na tua própria história? E amadurecer emocionalmente também significa aprender a suportar isso, a suportar que as pessoas não gostem da gente. Porque você começar a colocar limite necessariamente, você vai ver que muita gente não gosta de você. Né? Você não precisa comparecer a todos os tribunais, né? Não precisa responder a toda acusação, corrigir toda interpretação errada. Deixa as pessoas te interpretarem errado. Né? Deixa as pessoas não entenderem as suas decisões. Nem todo mundo precisa entender você. Isso é libertador. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa fria, egoísta, indiferente. Eu acho que é justamente aí que entra para mim uma diferença que é fundamental,
que eu não quero ser boazinha, eu quero ser justa. Escreve essa frase no teu espelho: eu não quero ser boazinha, eu quero ser justa. E ser justa é muito mais difícil, porque a boazinha sempre cede. A pessoa cruel nunca cede. Mas a pessoa justa, ela discerne quando ela precisa ceder. Às vezes, ser justa é acolher alguém de verdade. É entender e compreender profundamente o trauma daquela pessoa. Em outras é confrontar. Às vezes é dar uma outra oportunidade. Em outras é encerrar o acesso e acabou. Às vezes é perdoar e reconstruir aquela relação. Em outras situações, por exemplo, é perdoar e seguir a tua vida sem aquela pessoa. Não existe uma regra pronta, existe consciência, existe coerência, existe intenção, existe discernimento. E ser justa é a gente conseguir olhar para a história do outro sem desaparecer da nossa própria história. É conseguir dizer: olha, eu entendo porque você é assim, eu sinto muito, eu compreendo o que aconteceu com você, eu tenho compaixão pela tua história, mas isso não significa que eu preciso aceitar a forma como você me trata. Ou eu não preciso aceitar que a gente queira coisas diferentes e aceitar que você me trate dessa forma e eu permanecer. Eu não vou me abandonar para caber assim, para ser boazinha. Eu acho que essa é uma das grandes marcas da maturidade, entender que duas coisas aparentemente opostas, elas coexistem. Então, eu posso amar alguém e colocar distância, eu posso compreender e dizer não. Eu posso perdoar, por exemplo, estabelecer uma consequência, que essa pessoa não vai mais ter tanto acesso à minha vida. Eu posso ter compaixão para alguém e decidir que essa pessoa não vai mais ter o mesmo acesso à minha vida de forma nenhuma. Eu posso bloquear, eu tenho todo o direito de bloquear alguém da minha vida, de alguém que me feriu, alguém que não foi leal, alguém que realmente eu vi que não vale a pena dar acesso, e a gente tem que ter essa coragem. Então, talvez a pergunta não seja: será que eu sou uma pessoa boa? Talvez a pergunta seja: eu tenho sido justa? Justa com as pessoas que eu amo, com os meus compromissos, com as minhas palavras, claro, mas também justa comigo, com o meu corpo, com os meus limites, com aquilo que eu sinto, com a vida que eu quero construir. Porque existe algo profundamente disfuncional em uma bondade que inclui todo mundo, menos a gente. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero continuar sendo generosa, eu quero ter compaixão, eu quero saber perdoar, eu quero ajudar as pessoas. Mas eu quero fazer isso por escolha e não por medo. Porque a verdade é que o amor sem limite, ele pode virar autoabandono. Compreensão sem consequência, ele pode virar permissão. E uma paz que ela é comprada com o nosso silêncio e com o nosso ressentimento, nunca, nunca, nunca será paz. Então, olha, eu falo pra você: Deus me livre de ser boazinha. Eu quero é ser justa.